Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal Home Life TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar aqui para mais uma edição do nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Hoje é domingo, dia 22 de fevereiro, e estamos aqui, como não poderia deixar de ser, para a abordagem de mais um tema atual e atuante. Hoje tenho dois ilustres convidados que vão abordar sobre um tema que muito tem levantado poeira e que muito tem dado o que falar também aqui a nível da nossa página. Eu falo concretamente do tema poligamia versus monogamia. Nós vamos aqui procurar fazer uma reflexão ontológica em torno do assunto e em pouco mais de 1h30 procurar elucidar aqui então todas as peripécias em torno dessa temática. E para falarmos deste assunto, trouxemos aqui em estúdio Eugênio Ginga, ele que é advogado e também pan-africanista, gosto de pensar. Eugênio Ginga, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado a si, ao colega do painel e a toda a gente que nos acompanha. Um forte ngoloxeno. Maravilha. Eugênio, como disse, é pan-africanista, ele está aqui e com certeza vocês já devem imaginar o que ele vai falar, vai trazer. E também estamos aqui com o nosso companheiro José Kanjongo. Prezado Kanjongo, boa noite, seja bem-vindo, sinta-se plenamente à vontade. Como está, José? Obrigado, boa noite. Quero endereçar os votos de agradecimento e vamos dar sequência à explanação do que nos traz aqui. Maravilha, nós somos africanos, nós somos angolanos e acima de qualquer princípio que nos rege é fundamental aqui partilhar energias positivas. Com isso quero eu dizer que você que está do outro lado é de capital importância para a nossa transmissão e por isso mesmo a sua presença aí do outro lado é essencial, é crucial para a nossa transmissão. Assim sendo, nós queremos convidá-lo a partilhar os links, queremos convidá-lo também a convidar mais pessoas a se juntarem aqui à nossa transmissão. Estamos a falar, como disse anteriormente, sobre poligamia e também monogamia. Afinal, que modelo de relação interpessoal, ou melhor, conjugal, acaba por ser adequado atendendo à realidade em que estamos inseridos? Isso e mais alguma coisa é o que nós vamos procurar perceber sobre os mais variados pontos de vista, mas daqui a pouco com os meus convidados. Para já, eu sou Soares Domingos e nunca é demais reiterar aqui as saudações, dizer que você que nos acompanha do outro lado pode sempre nos achar aqui através da Home Life TV e ainda através dos perfis pessoais, quer a nível de Facebook, quer a nível do Instagram, entre outras redes sociais. Nós estamos aqui sempre comprometidos a levar o melhor conteúdo para você nos mais variados domínios do saber. Bem, sem mais delongas, eu penso que o momento é oportuno e até porque também já vemos um bocadinho tarde do horário combinado, por isso mesmo vamos então começar a evoluir para aquilo que é o nosso programa e o nosso tema. Assim começo por perguntar aos meus convidados, e a começar por si, José, o que vem a ser poligamia e o que é monogamia. Precisamos nos situar do ponto de vista de conceito para depois evoluirmos para outras nuances em torno do assunto. Ok. Na verdade, ambas são constituídas por duas palavras, polis, gamia e monogamia. Mono indica um ou individualidade, e gamia casamento, e polis muitos ou pluralidade. Então podemos definir de uma forma mais simples que monogamia é quando dois seres humanos apenas decidem viver matrimonialmente de uma forma dualista. Agora, a poligamia é quando ela é pluralizada. Um homem ele vai ter várias parceiras. Digamos de uma forma simples, esse é o conceito simples e básico. Eugênio, por favor, é contigo. O que é que tem, ou melhor, o que é que entendas por poligamia e monogamia? Bom, monogamia, creio que o meu colega já passou uma definição com a qual eu concordo, que é o
o estabelecimento de uma relação, digamos assim, com o objetivo de estabelecer uma comunhão de vida entre duas pessoas. Em geral, e o que eu acho que é o natural e o normal entre um homem e uma mulher. Fora isto, eu acho que já é desnatural e até para o nosso contexto desnecessário. E existe a poligamia. A poligamia, na verdade, é digamos assim, o estabelecimento da relação conjugal entre uma pessoa e várias pessoas, tanto homem quanto mulher. Ou seja, pode ser um homem tendo várias mulheres, que no caso seria a poliginia, ou uma mulher ter vários homens, que seria a poliandria. Então, este é o conceito de poligamia, e aqui creio que o que mais nos interessa é falar sobre a poliginia, que é, no caso, a situação matrimonial em que um homem tem várias mulheres, naturalmente, por diversos elementos que vamos avançar aqui durante a nossa conversa. Obrigado, apresentado que estão os conceitos em torno de cada um dos assuntos. Interessa-nos aqui estabelecer limites e, eventualmente, estabelecer aqui posições e também saber o que é ou como funciona cada um desses sistemas de relações. Assim sendo, vamos evoluir para a próxima pergunta, e eu penso que o Eugênio, na sua intervenção primeira, acabou fazendo menção àquilo que seria a nossa pergunta, que tem que ver com qual relação existe entre poliginia e poliandria. Eu penso que já fez menção disso, então eu vou agora fazer a próxima questão, que tem que ver com qual a tendência natural do homem com relação à poligamia e à monogamia, José. Bem, o que é mais natural no homem? de uma forma direta, é a monogamia. Porque se olharmos do ponto de vista numérico, existem mais pessoas, né, com uma parceira, ou digamos assim, e menos pessoas com mais parceiras. Até porque do ponto de vista histórico, se recuarmos, sempre existiu poligamia, mas sempre nunca foi a maioria, sempre foi a exceção e não a regra. Então poderia afirmar que de uma forma natural a monogamia é a forma conjugal mais correta. Obrigado, José. Eugênia, contigo, qual é a tendência natural do homem no que diz respeito à poligamia e à monogamia? Bom, eu discordo com a opinião do José. José, exatamente, discordo. Sim, discordo que atualmente exista. Bom, vamos aqui estabelecer um paradigma para nós entendermos essa questão. O que é natural, na verdade, tem a ver com aquilo que é tendência da evolução, aquilo que é orgânico, aquilo que nasce de forma espontânea e se desenvolve nos mesmos moldes, no caso, nos moldes da espontaneidade. Existe desde o nascimento do homem uma tendência natural, e não só o homem, vamos assim dizer, tudo que compõe-se pelo, digamos assim, pelo gênero de macho, pelo gênero masculino. Na natureza foi provado ou está provado que existe maior tendência para a poligamia no sentido da poliginia do que o contrário. A monogamia, na verdade, foi uma criação, foi uma invenção e surge a partir de um ponto de vista da criação da moral baseada num pressuposto religioso, que tendeu mais tarde a ser utilizado como forma de organização da sociedade, o que não é necessariamente ruim, ou seja, existem e nós devemos entender a este nível. Tanto a poligamia quanto a monogamia não existem por si só, são modelos de constituição de matrimônio que visam a trazer um certo tipo de organização da sociedade, que muitas das vezes se baseia na construção da sociedade por via da família alargada, que no caso é a poligamia, ou por via da família nuclear, que é a monogamia, onde existe o pai, filho, e depois vem os netos e assim vai. A tendência, se tivermos que ir para os momentos mais primitivos, a partir do momento que o homem começou a existir, a tendência, na verdade, é a poligamia. E diz que atualmente existe mais poligamia do que monogamia. Se tivéssemos que ter no sentido rigoroso, sim, no sentido de contração de matrimônio, mas porque já é uma criação, ou seja, porque existe um conjunto de comandos moralmente jurídicos que determinam a constituição da família do ponto de vista monogâmico.
Mas naquilo que é o sentimento de pertença cultural, naquilo que é o sentimento, digamos assim, da própria manifestação da masculinidade, há mais tendência para a poligamia do que a monogamia. Existem homens com mais de uma mulher do que homens com só uma mulher. Existem homens com uma mulher e mais namoradas do que homens com uma só mulher e sem nenhuma namorada. Eu fiz aqui referência que isso não necessariamente é poligamia, porque tem que ver com casamento, mas é tendência para tal. Portanto, deste ponto de vista, existe mais tendência natural para a poligamia ou a poliginia, no nosso caso, no nosso contexto específico, em relação à monogamia. Essa é a análise que eu faço em relação a essa questão. Obrigado, Eugênio, e vou voltar ao José novamente, justamente para saber se queria acrescentar algo relativamente à abordagem do Eugênio, uma vez que ele traz aqui um discurso um bocadinho mais biológico, por assim dizer, né, orgânico, como ele disse. José, gostava de acrescentar algo? Sim, bem, primeiro até por esse a afirmação não é necessariamente biológica, até porque eu sou técnico de saúde, então primeiro desconstruir essa ideia mais cultural. É mais cultural e, digamos assim, mais hormonal. Esse cara seria o ponto mais específico. Agora, quando ele afirma que, todavia, a poligamia é a tendência natural, fruto da inclinação de muitos homens em terem atividades extraconjugal, porque já afirmamos aqui e concordamos que a poligamia ela está inerente à questão matrimonial. Então, o fato de eu ter uma vida sexual extraconjugal não torna isso uma poligamia. Mas torna isso tendência para a poligamia. Não necessariamente. Eu vou explicar isso por quê. Porque vemos até isso é visto no dia a dia, que os homens que têm essas inclinações, eles, maior parte das vezes, não têm o desejo de fazer esposa a essas mulheres. É apenas uma satisfação. Por isso que eu trouxe aquela ideia da questão hormonal. E não porque a questão matrimonial, fora a questão hormonal, ela também tem a ver com a questão racional. Porque a pessoa decide viver com a outra pessoa. E a maior parte das vezes não é isso que acontece. Mas a decisão às vezes pode ser desnatural. A decisão pode ser contra a nossa natureza, por conta da perspectiva que nós temos sobre sobre o que é o correto e o que é o errado. Por exemplo, eu posso e falar sobre a questão hormonal. A questão hormonal é biológica. Sim. É biológica, portanto, e por maneira de razão, é natural. Agora, nós podemos lutar contra esta natureza para fins de organização e de concretização do que nós achamos correto e incorreto. E nestes moldes, a tendência para a poligamia se tornaria natural e a tendência para a monogamia artificial advindo da concepção que nós temos sobre o que é errado e o que é certo. Não necessariamente. Você afirmou que o hormonal é inerente ao natural. Mas tem a questão também racional, que também é inerente ao natural. Esse é o grande pressuposto. Nós temos a construção de que quando algo digamos assim, vou usar o termo mais irracional, mas que tem a ver com a nossa biologia, tendemos a aceitá-lo como natural, e quando é racional, não. A racionalidade humana e a hormonalidade, ambos fazem parte da constituição do funcionamento do homem. Todavia, o facto, porque a questão hormonal, ela não é avaliada, ela apenas é espontânea. Logo, nós não podemos pegar esse pressuposto e avaliá-lo apenas como algo natural, já que estamos a falar da questão de casamento, que envolve muito da racionalidade. Porque se tivéssemos a olhar para o aspecto apenas da atividade sexual em si, aí sim concordaria. Mas nós, além disso, estamos a apresentar o aspecto da vida conjugal. Logo, a questão racional também tem que estar ali. E voltando a poligamia não é irracional. Não disse que eu estou a falar de atividade. Eu disse assim, o desejo que nos leva a uma atividade sexual. Por isso que eu disse, quando estamos a falar da poligamia, estamos a falar de questões de matrimônio. Então não é nessa perspectiva, porque você apresentou o aspecto da tendência do homem ter atividades ou desejar. Sim, mas só que a crítica... Deixa-me fazer aqui a seguinte colocação. A necessidade de ter relações sexuais extraconjugal seria, segundo a visão do Eugênio, uma tendência, uma demonstração clara da tendência naturalista do homem em ter duas ou mais
esposas? Não, Não precisa ser visto desse jeito? não. Esse é a minha... Sim, essa é a tese dele. Sim. Ok. E a minha contrária Aham. é que isso demonstra a tendência. Como Atenção. devemos ver isso, então? Sim, é por isso que eu afirmei categoricamente. A questão é, uma coisa é eu ter, porque tem coisas que nós já nascemos e de alguma forma nós não temos o controle claro. E o exemplo é a questão hormonal, né? Porque se nós dizermos assim, o homem tem tendência inerente de cometer erros. Se nós pegarmos isso e falarmos, não, então é natural do homem, vamos supor essas atividades errantes que nós temos tendência, e olhando para isso, efetivando a naturalidade da ação, nós estaríamos a cometer ou estaríamos a aprovar várias atrocidades humanas. Mas, como temos o aspecto racional, então nós... Sobretudo moral, né? Sim, sobretudo moral, nós temos a tendência de equilibrar os dois aspectos, porque se nós olharmos para um como simplesmente natural, a questão hormonal, e não olharmos para a questão racional, porque estamos a falar de um aspecto que envolve as duas áreas, que é a área hormonal e a área racional, então estaremos a cometer, eu vejo que ele apenas olhou para a questão hormonal como um fator inerente. Está falando hormonal no aspecto de eu desejar? Não, eu não olhei isso. Até porque eu quando, por exemplo, trouxe a definição de poligamia e fiz uma, digamos assim, uma contextualização, tendo em conta aquilo que é o próprio lado primitivo do homem, em nenhum momento eu acionei questões hormonais. Eu falei que é uma forma de organização da sociedade. Atenção, porque existe a chamada família alargada, que é inerente às famílias tradicionais africanas. E isto não surge do nada. E não surge por causa de uma questão hormonal. Nasce por uma questão de organização da sociedade. Porque existe a mulher enquanto um ponto, digamos assim, enquanto um sujeito, uma franja fundamental da sociedade. Que deve ser, além de protegida, deve ser mantida num ambiente de desenvolvimento contínuo, porque a mulher é um dos elementos fundamentais para a educação e, por consequência, desenvolvimento de qualquer tipo de comunidade. Imagine uma mulher que digamos assim, desperdiçada por conta de uma tendência supostamente moral, que nasce de digamos assim, de um comando doutrinário meramente religioso do que antropológico ou do que cultural. Porque se a abordagem que eu faço se atém à questão da antropologia, à questão da cultura e à questão que nós estamos a falar sobre a ontologia, sobre o ser e sobre a composição do próprio ser, nós vamos entender que a poligamia dentro do nosso contexto tem uma conotação que não é meramente hormonal e meramente biológica, mas filosófica, social e até política. Porque existem muitas mulheres, por exemplo, como é que fica a mulher que se tornou viúva aos 20 anos e já ninguém quer ela? Fica solteira para sempre? Não, mas eu não sei se vou tornar claro. Como é que fica, por exemplo, aquela mulher que dentro de um lar monogâmico... Era retórico, era para ele. Era retórica, por isso que eu estava a passar para outra. Como é que fica, por exemplo, aquela mulher que é uma mulher que tem muito para dar à sociedade, à comunidade, e está com um homem numa monogamia que não valoriza, que não potencia, que não desenvolve essas habilidades, de modo a que ela seja mais útil, não só no casamento, mas na sociedade como um todo. E supomos que exista um homem que tenha essas qualidades, que tenha a virilidade para estar com mais de uma mulher, que tenha a capacidade de gerir mais de duas mulheres, que tenha a capacidade de fazer com que esses lares, ou esse lar, esse é um lar, na verdade, esse lar que é constituído por várias mulheres consiga melhor representar os interesses da comunidade em detrimento, ou seja, é diferente daquele homem que ele por si só como mulher nem consegue dar conta nem da virilidade, nem consegue, digamos assim, sanar os interesses humanos básicos da mulher. Como é que fica? É preferível ficar com esse que não tem essa virilidade mais na monogamia, ou ir para aquele que está dentro da poligamia, mas consegue transmitir isso para várias mulheres? Muito bem, uma coisa interessante. Você apresentou um lado da moeda e falta o outro lado. Fatores também acho que vão acarretar consequências fruto, vamos supor que essa mulher decida, já que vamos supor esse homem não tem virilidade suficiente e ela opta por um outro, além daquele, outros fatores também que são importantes, tipo questão de saúde.
também é importante avaliar esses aspectos. Sim. Isso é muito Em que medida importante. a poligamia traz Muito. Estudos, provoca falta de saúde? Mais de 4 cientistas, não é falta de saúde, uma infecção sexualmente Oh! para ser um pouquinho mais prático, né? Infecção se pode ganhar mesmo na monogamia. Não, estamos a Ou falar- se não tiver higiene, eu transmito na minha mulher que é única. Posso ver Não, com ela de 20 eu anos. disse Mas se eu não for infecções higiênico, consigo transmitir infecção. Sexualmente transmissíveis. Você, claro, fala uma doença que é sexualmente transmissível. Eu só tenho Eu posso pegar o HIV se cortando a partir de uma lâmina contaminada e passar na minha única parceira. Isso é um aspecto, digamos assim, que também pode ser feito sim, porque o VH é passado de várias maneiras. Mas uma delas é a mais frequente, digamos assim, do ponto de vista numérico, é a forma sexual. 90% dos casos de contaminação por HIV... Mas isso acaba por ser um falso assunto, porque se eu tenho, imagina Soares, eu tenho 3 mulheres, essas 3 mulheres fizemos o teste e ninguém tem VH, vamos ver com essas 3, é que VH que eu vou passar numa outra. Não é só o VH, vou te falar... E tá bom, é que outra... Vamos falar do vírus de papiloma. Deixa-me só fazer aqui uma colocação rápida, né, só para situarmos a questão, José, e aliás pegando aqui a deixa do José, tem aqui uma questão que não se quer calar. O pessoal lá no Facebook está a reclamar, Rede 1 está a perguntar. Então, se considerarmos que todas as providências são tomadas e eu sou saudável, do ponto de vista de doenças, DTS, né, chamam assim, eu já posso ter 2 ou mais esposas? Tem outros fatores também. Vou chegar aqui. Boa pergunta. Outra questão. Na vida conjugal, existe insatisfação dos dois lados. Do ponto de vista biológico, o homem só tem capacidade de gerir várias parceiras num único aspecto. Esse estudo foi feito onde? Não entendo. Esse estudo onde foi feito? Na Inglaterra fizemos... Na Inglaterra os brancos são fracos. Não, nós não podemos. Nós aqui não fizemos... Você não vai comparar. Você não vai comparar. É assim, temos que ser práticos. Onde foi o estudo? Nós aqui já fizemos estudos de poligamia e monogamia. Logo você não Aqui pode... não, estou fazendo uma pergunta aqui. Sério? Estudo sério mesmo. Eu creio que ainda. É sério. Eu creio que ainda. Esse é o ponto. Logo, você pode concluir. Não é concluir. Estou a pegar exemplos. Está a pegar um estudo que se fez na Inglaterra. Não, mas só que ele não pode. Isso acaba por ser uma falácia. A falácia é de presunção.